Então, boa noite a todos presentes aqui que nos acompanham, então, neste momento. Em nome da diretoria do Conselho Regional de Farmácia, quero dar as boas-vindas a todos que nos assistem aqui. Eu sou a Zelma Padilha, farmacêutica, diretora e secretária do Conselho Regional de Farmácia. Trago aqui os cumprimentos da nossa presidente, a Letícia Raupp, nosso vice-presidente, o Tarso Bortolini, e a nossa tesoureira, a Luciana Legge. Ética, boa comunicação, organização, facilidade em trabalhar em equipe, relação interpessoal positiva. Estas são algumas das competências básicas esperadas de um farmacêutico hospitalar. Esta atividade, no entanto, exige do profissional algumas atribuições mais específicas. Para ser o guardião da farmácia hospitalar, o profissional precisa pensar no uso racional de insumos, na logística, redução de custos e muitos outros aspectos. Além disso, a pandemia do Covid-19 foi um fator que desencadeou importantes mudanças para as competências do farmacêutico hospitalar. É verdade. Sobretudo no que diz respeito às estratégias aplicadas. Pensando nisso, teremos nesta noite a palestra intitulada Roda de Conversa, Competências do Farmacêutico Hospitalar, preparado pelo nosso Grupo Técnico de Trabalho da Farmácia Hospitalar do CRF-RS. Para falar sobre o tema, convidamos as farmacêuticas Suelen Caon, Cláudia Salandrade, Marisete Aparecida Balen, Simone Dalla Posa Mahmoud e Tatiana Raquel Praichat. As nossas meninas do GTT, então, da Hospitalar. Desde já agradeço a todos os presentes por estarem aqui esta noite, e em especial as palestrantes, por aceitarem compartilhar seus conhecimentos conosco. Antes de darmos início às palestras, gostaria de comunicar alguns recadinhos. Solicito que todos fiquem com o microfone fechados, porque está sendo gravada a palestra, depois será disponibilizada lá no YouTube. Então, para evitar ruídos, pedimos os microfones desligados. Podem anotar suas dúvidas e depois de finalizada a palestra podem falar ou também escrever no chat as suas dúvidas, perguntas e contribuições à discussão. Desejo a todos um excelente evento e, em nome da diretoria do Conselho, eu quero transmitir o carinho que a gente tem por essas meninas que há tempo nos apoiam e contribuem para a categoria, estão sempre com a gente, dispensam o seu tempo precioso fora do seu trabalho, ou às vezes até mesmo dentro do seu trabalho, elas acham um tempinho para reunir e estar contribuindo conosco, porque uma diretoria do Conselho Regional, ela não consegue andar sozinha, ela precisa de pessoas que contribuam na sua área para que a gente consiga oferecer a todos os farmacêuticos o melhor que a nossa profissão pode oferecer. Então, desde já, eu agradeço assim, o carinho, o comprometimento, o esforço e a ajuda dessas meninas que vão estar com vocês. Quero desejar a todos, e principalmente a este grupo, um final de ano maravilhoso, um Natal e um Ano Novo com as suas famílias maravilhoso. Um ano do ano de 2023 ainda melhor, que possamos continuar juntas trabalhando, e saibam vocês que tenho o meu carinho enorme a cada uma de vocês. Então, a palavra agora é com vocês, meninas, tá? Por favor. Boa noite, pessoal. Me coube a tarefa de iniciar aqui. Eu queria começar agradecendo a Zelma, e faço das minhas as palavras do grupo. Quando eu penso, meu Deus, mais uma coisa, por que eu estou aqui? Eu lembro dela e penso, eu não posso negar um convite dela, porque eu sempre contei com o apoio dela quando precisei do conselho, e tenho certeza que todas as minhas colegas de grupo também pensam assim. Então, Zé, uma tua presença real e espiritual para o nosso grupo é muito importante. Eu queria deixar isso registrado para o futuro, né?
para quem não me conhece, eu sou a Suelen, eu me formei em farmácia na URGS em 2006, mas comecei minha carreira hospitalar em 2001, como estagiária, atendente, assistente, auxiliar e vários outros cargos até que eu pudesse me formar. Hoje eu sou gerente de negócios do sistema do Takine Sistema de Saúde, em Bento Gonçalves, e tenho comigo uma equipe bem maior de farmacêuticos do que a que tinha quando cheguei em Bento Gonçalves há 4 anos atrás. Peço desculpa para vocês, eu estou um pouco congestionada, né, em função do clima, que está assim para todos. Eu queria dizer para vocês que muito mais que uma palestra, a nossa ideia de uma roda de conversa é realmente uma roda de conversa, e se Deus quiser, a Covid permitir, né, Zelma, quem sabe o ano que vem a gente faz um presencial no conselho, um chimarrãozinho e tal, eu acho que fica mais... Estamos à disposição, o que vocês inventarem, a gente conseguir fazer, vamos fazer, com certeza. Porque muito mais do que contar as nossas experiências, a nossa dúvida como grupo ao longo desse ano foi quem são os farmacêuticos hospitalares do Rio Grande do Sul? Quantas farmácias hospitalares existem? Não vou entrar em números, a Cláudia vai fazer um arrazoado para vocês, mas o que essas pessoas precisam? O que elas querem? Com o que a gente pode se ajudar? E vou dar um exemplo para vocês bem bobo, mas assim, a gente tem alguns grupos de farmacêuticos que com certeza vocês têm, do pessoal ao redor, para se ajudar, para emprestar, para pedir empréstimo, para perguntar, etc. e tal. Então, assim, muito mais que uma palestra para falar, olha, eu sou a Suelen, eu tenho tantos anos de experiência, eu hoje trabalho numa área muito diversa e nunca abandonei a farmácia. A gente queria, nessa roda de conversa, entender quais são os anseios, as dúvidas, no que esse grupo pode buscar forças junto com o conselho para apoiar essa equipe. E aí, me apresentando e fazendo essa introdução, vou passar para a Tati, que também é nossa colega do grupo, que vai se apresentar, e também assim sucessivamente, tá? Boa noite, então, estão me escutando bem? Então, eu sou a Tatiana, né, sou farmacêutica, me formei na URI em 2012, comecei a minha carreira, então, na farmácia comercial, não me identifiquei muito, né, e em 2013 vim parar no Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa. Então, hoje eu estou como coordenadora aqui no hospital, né? Hoje a gente tem 2 hospitais na cidade, que são o Hospital Vida e Saúde, então, o HVS, e o Hospital Dom Bosco, que a gente acabou assumindo o Hospital Dom Bosco durante a pandemia, né? Então, a gente estava preparado lá, a gente, né, vamos assumir para a pandemia, e quando vê, a gente estava com 2 hospitais, né? E atendendo toda uma região, né, numa época difícil. Então, assim, muitas coisas a gente teve que modificar, muita cultura a gente teve que mudar nessa pandemia, e é o que a Sueli falou, tipo, o que a gente precisa nos outros hospitais? A gente quer conhecer vocês, né? O que os outros hospitais estão precisando, o que a gente poderia ajudar, o que a gente tem de informação para ajudar nesse sentido, né? O hospital que eu trabalho aqui, então, ele atende 67% SUS e 33% de convênios de particulares, né? Hoje tem 207 leitos de internação e 40 leitos de UTI. Então, a gente tem em torno de 1.133 funcionários aqui no geral, nos 2 hospitais, né? E em relação à farmácia, só para dar um pouco de informação para vocês. Então, eu coordeno a farmácia dos 2 hospitais, e a gente tem, então, 11 farmacêuticas, né, com uma previsão de aumentar esse quadro para o ano que vem, né, que já tem uns planos futuros que vêm por aí, e a gente tem 55 auxiliares e técnicos de farmácia. Uma das coisas que a gente se perguntou nas nossas discussões ali era o seguinte:
Quantos técnicos de farmácia, por exemplo, tem nos hospitais? Porque não estão registrados, não estão cadastrados. Qual que são as especialidades que o farmacêutico domina naquele hospital ou que se trata naquele hospital, né? Então, quantos técnicos a gente tem? Então, a gente não tem esses dados, né? Então, uma das sugestões também que a gente deu ali para o momento das fiscalizações, realmente perguntar esses dados, para a gente ter informações do geral, dos farmacêuticos do Rio Grande do Sul, para a gente saber um pouquinho melhor o que a gente pode ajudar, então, em relação a isso, tá? Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Posso ser a próxima? Nós não combinamos a ordem. Então, eu sou Marisete Balém, me formei na Universidade Federal de Santa Maria há algum tempo, já nem lembro bem o ano. Hoje eu trabalho no Hospital Ernesto Dornelles, que é um hospital privado, tem 330 leitos, 40 leitos de UTI adulto. Eu trabalho no serviço de controle da infecção e também atuo no núcleo de segurança do paciente. Foi um grande desafio, porque a minha experiência toda veio de, inicialmente, farmácia comercial, e depois eu atuei bastante como gestora de farmácia hospitalar. E aí, quando eu assumi o controle da infecção, no serviço farmacêutico do serviço do controle da infecção, foi, sim, um grande desafio, e a gente tem que, estudei muito, continuo estudando, e o desafio continua, né? E depois, acho que mais adiante, a gente pode, se for o caso, né, se der tempo, falar um pouco mais do que a gente faz, mas a gente ficou falando antes, né, hoje de tarde, o quanto é importante esse momento, a felicidade de estar com vocês, porque eu também sou do interior, né, e a gente sabe o quanto é importante essa aproximação, para que vocês saibam quem somos, o que nós fazemos, onde podemos contribuir, e bem como as gurias já falaram, quais as demandas, porque nós ficamos pensando, não adianta a gente, né, pensar um curso, uma palestra, enfim, um simpósio, sem ouvi-los. A gente precisa saber o que vocês gostariam de receber, de interagir conosco. Então, esta ideia é bem uma roda de conversa para, possivelmente seja a primeira, né, de muitas, e a gente espera que seja assim, e o Conselho nos apoia para isso, né, para que a gente possa trabalhar bastante, interagir bastante, em 2023 a gente possa colher muitos frutos. Então, vou deixar as colegas se apresentarem também, e depois a gente fica à disposição para, enfim, para continuar esse bate-papo. Simone? Também. Então, pessoal, boa noite. Eu me chamo Simone Mahmoud. Acho que a ideia está posta aqui, né? Todas as colegas abrangeram qual foi o nosso propósito, assim, primeiro de que vocês pudessem nos conhecer, né? O GTT de Farmácia Hospitalar do Conselho somos nós, então, assim, mostrar um pouco quem nós somos, né? Para que vocês possam acessar com mais facilidade. E tentar fazer essa conversa, então, para a gente planejar o nosso 2023 com assuntos que sejam relevantes para os problemas que vocês estão enfrentando aí no dia a dia. Então, um pouco, assim, da minha história. Eu sou farmacêutica e atuo no Hospital de Clínicas desde 95, então fui gestora da farmácia hospitalar aqui no Hospital de Clínicas por 20 anos, e há 5 anos eu estou agora na gestão, na gerência da área de suprimentos, onde fica comigo, então, a farmácia, o compras, o planejamento, o serviço de controle de qualidade, o almoxarifado do hospital. Essa também é uma área de atuação do farmacêutico, né, bastante relevante. Muitos de vocês que estão em um número menor atendem tanto a questão da farmácia quanto a questão das compras, né, às vezes é o único profissional que acaba abarcando todas as atribuições. A gente é um hospital grande, por isso essa estrutura talvez um pouco mais robusta, digamos assim.
Então, falando um pouco do Hospital de Clínicas, é um hospital com 850 leitos, né, um hospital ligado ao MEC, então um hospital público, né, ligado à Universidade Federal, aqui do Rio Grande do Sul. É um hospital público que atende basicamente SUS, mas tem um percentual também de pacientes de convênios e particulares, um percentual pequeno, em torno de 10%. E hoje o nosso serviço de farmácia, nós não temos mais farmacêuticos só na farmácia, né, a gente tem vinculado a gerência de risco, ao controle de infecção, no planejamento de estoque, no almoxarifado, CAF, no controle de qualidade do hospital, na gerência de suprimentos, que é o meu caso, mas no serviço de farmácia nós temos 50 colegas, tá? Uma boa parte desses colegas com atuação clínica muito forte, né, então o hospital tem já há 20 anos essa atuação do farmacêutico clínico na equipe de saúde. O hospital também tem residência multiprofissional, então forma esse farmacêutico multiprofissional para atender aí as demandas de mercado. E fazendo essa introdução rápida de como é que é o Hospital de Clínicas, eu passo para a Cláudia, que ela vai falar um pouquinho dessas competências do farmacêutico para esquentar a nossa conversa e motivar vocês a participar aí do nosso bate-papo. Oi, pessoal, muito bom estar aqui. E muitos de vocês já sabem, né? Eu já terminei uma fase na minha vida profissional. Eu fui farmacêutica no USM, né, por 27 anos. Entrei em 1992 também, como a Simone, 95 na farmácia hospitalar. E fui gestora por por 3 períodos, né, no USM. E esse ano me aposentei, mas me comprometi com a Zelma, com todo o nosso grupo, queria dar essa continuidade até a gente retomar para o ano que vem, e principalmente para essa roda de conversa, para a gente ter essa maior interlocução e, como bem a Simone falou, a gente não se sentir acanhado e a gente se sentir mais próximo para poder trocar ideias, né? O hospital universitário é semelhante ao Clínicas, né, só que ele é 100% SUS. O hospital, né, ele atende mais de 1 milhão de pessoas, também na região centro do Rio Grande do Sul, e nós temos agora, o USM tem 15 farmacêuticos e 15 técnicos, com a minha saída ficou menos 1, né? Então, ainda não estamos com a farmácia clínica atuante como nós gostaríamos, mas também temos a residência multiprofissional, que está fazendo uma parte muito boa nesse sentido, junto com os farmacêuticos, né, os preceptores e todos os colegas da farmácia, e eles estão sendo que estão iniciando nesse processo, né, além de todos os estágios que também tem, que é muito importante nesse sentido, por sermos um hospital-escola. Eu vou repassar para vocês um pouquinho aqui, que eu hoje nós estávamos conversando à tarde, e eu encontrei uma nota técnica do Hospital Sírio-Libanês, que foca muito dentro do que nós vamos falar hoje, que é sobre o perfil do farmacêutico hospitalar. Então, acho que para ter uma ideia do nosso contexto, o que a gente faz, eu vou dar uma repassada, apresentar aqui agora, ver se eu vou conseguir, porque eu não sou muito... Meu Deus, cadê o negócio agora? Onde que eu acho? Para lá. Compartilhar. Só um pouquinho, gurias, que eu não estou encontrando. Lá no quadradinho. Fica tranquilo. Eu não acho a apresentação. Qualquer coisa tu passa para o meu WhatsApp, que eu passo para o Lucas, ele passa para ti. Zelma, tu já viu, né? Que tu é o nosso elo de ligação. Tu entendeu? Que é pacto de sangue. Eu entendi, não, esse pacto de sangue jamais eu vou, como é que a gente diz? Jamais eu vou cortar. Né, Tati? Os carinha aí eu conheço de alguns anos, não que a gente seja tão velha, né? Não, eu 92, quando as gurias contaram que entraram, eu acho que eu ainda estava no berçário, mais ou menos. Né, A Simone, eu acho que... Simone, você formou quando? Nós estamos com 30 anos na profissão, né? Eu me formei em Santa Maria também. Santa Maria está pipocando hoje aqui na tela, mas sou Santa Maria hoje aqui. E me formei na Universidade Federal em 91.
Ah, é 93. Zelma, mandei para o Fala, teu Claudinha. e-mail. Mandei para o teu Tá. e-mail. Deixa eu ver se foi o Zelma, CRF. Cláudia. Acho que não foi para o Gmail, né? Não, CRF. Claudinha, manda para o... Não consegue Pessoal, mais alguém, enquanto a gente faz o apoio técnico, gostaria de fazer alguma participação, se apresentar, fazer Lucas, alguma inserção, uma Luquinha, pergunta? só um pouquinho. Lucas, me manda teu e-mail aqui no WhatsApp, ou no chat, Tá. Claudinha mandar direto para ti, Lucas. Vou enviar. Obrigada. Ah, chegou. Já estou mandando para o Lucas. Pode continuar, Suelen. Não, enquanto a gente faz o apoio técnico aqui da nossa apresentação, eu queria ver se alguém tem alguma sugestão, consideração, alguma coisa que queira já compartilhar. É como eu disse, só faltou o mate, mas o ano que vem a Zelma vai só nós ter que levar a cuia, que a erva mate, a água quente vai ficar por conta do conselho. Exato. E aí a gente vai fazer essa edição presencial, mas daí agora já podemos começar a nos experimentar. Tem alguém que já tem alguma sugestão, alguma necessidade, alguma consideração que gostaria de colocar? Até um formato para os próximos eventos, que tipo de evento, enfim, o que acharem interessante. Pessoal, abram as câmeras e vamos falando, fiquem à vontade. Tá? Não sintam-se envergonhados de fazer perguntas, que às vezes vocês pensam que são perguntas bobas, mas não são, às vezes é dúvida de mais pessoas. As nossas meninas, elas têm uma experiência muito grande, e aqueles que estão iniciando na área, né, às vezes têm curiosidades bem básicas, e que é a oportunidade de vocês tirarem as dúvidas, né? Ou sinalizarem o tipo de palestra, quais as informações que vocês gostariam de se atualizar. O pessoal já está colocando aqui. Ou até se a gente tiver alguém assim, ó, gostaria de trabalhar na área. Eu vou tornar mais atrativa a conversa, estou contratando. Olha aí, olha aí. Agora eu gostei. Viviane levantou a mão, gente. Fala, Viviane. Viviane levantou a mão. Fala aí, Viviane. Tá me ouvindo aí? Sim. Então, grande interesse em entrar na hospitalar. Olha só. Mas sou de Santo Cristo, do ladinho de Santa Rosa. Olha aí, ó. A Tati pode ter a Serra Gaúcha é um lugar bárbaro para se viver, né? Eu já estou tentando levar também a colega Cláudia para trabalhar comigo. Então, agora no chat vou colocar o link para a minha vaga. Ótimo, olha aí. Viu que já animou a Claudinha, mas a tua já está garantida, não precisa entrar no link, tá, Tá amiga? bom, obrigada, querida, obrigada. Pessoal, assim... Alguém já sugeriu aí também a área da pediatria. Tudo que tiver de sugestão, a gente vai avaliar, responder, enfim, valorizar, tudo é bem-vindo. É bem isso. Colocaram ali? Eu acho que não está para apresentação aí. Vou colocar. Tá, Claudinha? Acho que tá. Pessoal, e outra situação que nós tínhamos conversado também é a gente tentar, como a Suelen falou, para o ano que vem, tentar fazer alguns encontros presenciais, nem que seja a nível regional, até para aproximar as pessoas, né? Santa Maria tem as Farma, que já se colocou à disposição também para fazer. A Tati também disse que já poderia ver em Santa Rosa, né? As gurias de Porto Alegre da mesma forma, né? A sua na parte da Serra, eu acho que é bem importante. Ano que vem vai ter o Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, que também é bem interessante, né? Em Gramado, que é uma forma da gente estar aprendendo sempre. Por mais que eu esteja aposentada, a gente não se desliga, né? E a farmácia hospitalar está dentro da gente, é algo muito, muito bom.
Então, assim, porque nem vocês falaram, para os novos que aprendam bastante, a gente precisa dessas trocas, e para quem está na ativa, é muito importante essa parceria, né? E essa troca de experiências entre nós. Pode colocar a apresentação aí, são só 3 slidezinhos, rapidinho. Não está aparecendo aí para vocês? Tá Claudinha, quase. tu não tá aposentada, tu tá em processo de transição de carreira, vindo da Boca do Monte para a Serra Gaúcha. Tá bom, Pronto. querida. Bom, tu está pessoal, aposentada para não do atrasar- HUSM, mas não quer dizer que tu esteja aposentada de nós. Não, por enquanto não, né? Aí vai a experiência, né? Eu vi que tem bastante dos nossos residentes e colegas aí também, é muito importante o carinho de todos vocês. Conseguem enxergar assim, sem apresentação? Vocês estão vendo? Para mim aqui está compartilhado. Como é que está para vocês? Estamos assistindo, só que não está em modo apresentação, Lucas, ela não está em slide, ela está tá. Não, aqui foi, então, só um segundinho para ver. Se eu consigo mudar. Pessoal, o link das minhas 2 vagas já estão ali no chat, aproveitando o momento para vender o meu peixe, né? Bom, pessoal, mas para não atrasar muito, assim, ó, como a senhora tinha dito, só para a gente ter uma ideia, a gente tem 999 farmacêuticos hospitalares no Rio Grande do Sul. Então, falta 1 para 1000, né? Deve estar chegando um monte agora na virada aí, com várias formaturas, né? E de farmácias hospitalares, nós temos 329. Então, nós não somos poucos, né? É bastante. Comparando, claro, com farmácia comercial não é tanto, mas farmácia hospitalar, pela complexidade que tem, criticidade também, é um número muito grande e a gente precisa estar unido e nos ajudando sempre, né? Pode passar o próximo ali, não ver se consegue. Foi? Pensando, então, nas competências que nós temos na farmácia hospitalar, claro, pensando nas áreas de competência, né? Então, nós temos a assistência clínico-farmacêutica, pensando mais na clínico-epidemiológica, que é toda a parte que a gente vai estar fazendo mesmo da assistência, né? A farmácia clínica, toda a parte de quimioterapia e tudo mais. A parte da gestão do trabalho em farmácia, né? Então, toda a parte de logística, de gerência, de administração de pessoas, né? De todo o trabalho que a gente tem administrativo também na farmácia hospitalar, e também a educação em farmácia, pensando numa educação crítico-reflexiva, para que a gente possa sempre estar transformando, né, a nossa forma de pensar, muitas vezes, ou de agir, mas sempre pensando na segurança do paciente, na excelência, né, na qualidade dos serviços, e isso é muito importante. E na gestão do trabalho em formas mais estratégicas mesmo. Próxima, Lucas. Não sei se vou conseguir ler. Bom, pensando nas áreas, então, da atenção à saúde, assistência clínico-farmacêutica, o que o farmacêutico vai identificar, né? Necessidades da intervenção farmacêutica, elaborar e aplicar planos de intervenção farmacêutica, acompanhar a aplicação dos planos e a evolução clínica do paciente, de uma forma bem sucinta, né? Mas podemos ainda trabalhar bastante sobre isso, conversar muito sobre esses tópicos. Na parte da gestão do trabalho em farmácia no âmbito hospitalar, identifica necessidades de organização do trabalho da equipe de farmácia. Então, isso é muito importante também para ver todos os processos de trabalho, né? Em cada área que a gente atua na farmácia hospitalar. Participar da seleção de medicamentos e materiais na atenção hospitalar, apoiar a programação, aquisição, armazenamento, distribuição dos medicamentos, articular assistência farmacêutica ao cuidado integral à saúde, acompanhar e avaliar a organização do trabalho da equipe da farmácia. Então, isso também é importante, né? Está bom o nosso processo de trabalho, há necessidade de rever como fazer o processo, está tendo a satisfação também dos nossos colegas, dos técnicos, dos estudantes em relação a isso. Então, é muito importante essa parte para a gente conversar. E a parte que a gente não pode deixar nunca de pensar também, que a gente sempre mesmo trabalhando, mesmo não sendo num hospital escola, a gente sempre tem trabalho em educação em farmácia, não pensando só em educação dos outros, mas sim em capacitação, que é o que também nós queremos iniciar com essa roda de conversa para o ano que vem, as capacitações, né? Pensando em construção e produção de conhecimento em farmácia.
hospitalar. Então, identificando necessidades de aprendizado no trabalho em farmácia hospitalar, é o que nós estamos solicitando a vocês, desenvolver e avaliar ações educacionais no trabalho em farmácia hospitalar, identificar necessidades de novos conhecimentos e apoio também à pesquisa. Então, basicamente, seria essas 3 áreas. Então, falando nessas 3 áreas, daria para vocês pensar o que eu gostaria de me aprofundar mais para o ano que vem. E aí nós estamos aqui para poder apoiar vocês, entendeu? Se vocês acharem melhor escrever ou mandar para o conselho, eu não sei também, Zelma, se vocês podem disponibilizar um canal que o pessoal possa ter uma comunicação legal conosco, porque daí a gente tem um feedback mais próximo, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, basicamente, isso aí. E agora, nós gostaríamos, principalmente, que vocês conversassem, pessoal. A gente não é um monólogo, não é só nós falando. Nós queremos que vocês coloquem as necessidades, as oportunidades que vocês veem conosco aqui também, para a gente poder ajudar vocês, e o conselho estando junto também, como que ele pode estar apoiando todas essas áreas de competência que nós temos na farmácia hospitalar, que não são poucas. Nós somos um farmacêutico multi, né, que a gente atua em todas as instâncias, não só dentro da farmácia, mas de forma interdisciplinar, multiprofissional, na segurança do paciente, em comissões dentro do hospital, então é muito amplo tudo isso. Vamos deixar para o pessoal falar. Não tem nada, né, nas nossas perguntas aqui? Pessoal, a gente gostaria de ter uma ideia, meio que um censo. Eu não sei se quem não tiver condições de abrir o microfone para falar, se puder colocar no chat que tamanho é o seu hospital e quantos farmacêuticos e técnicos atuam, para nós é bastante interessante, assim. Vamos lá, pessoal, sem vergonha, hein? A gente é muito da parceria aqui. Querida Linice, obrigada, é uma grande residente, será uma excelente colega daqui a uns anos. Daqui a um ano, né, Linice? Falta pouco. Filhos da Cláudia. Meninas, contem um pouco para nós, assim, esse pós-pandemia, mas principalmente na pandemia. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito, através do grupo Covid, os colegas que estavam na área hospitalar no período da pandemia. E eu percebi, assim, o quanto vocês fizeram a diferença lá no acompanhamento do paciente entubado, né, e das decisões também que precisavam ser tomadas diariamente. Vocês, e eu percebo, assim, a grande procura por farmacêuticos para a área hospitalar. Vocês acreditam que está crescendo a procura, que a gente está conseguindo se firmar cada vez mais como fundamental na área hospitalar, e quais as áreas lá dentro? A farmácia clínica, o acompanhamento está crescendo também dentro dos hospitais? Como que a gente pode estar... Isso está se consolidando mesmo? Posso começar? Pode. Eu entrei no Hospital de Grande Porte de Porto Alegre em 2001 como estagiária e virei farmacêutica desse mesmo hospital em 2006/2 e eu era a número 5. Eu era a 5ª farmacêutica em 2006/2. E encontrei no Taquini, em Bento Gonçalves, a mesma condição há 4 anos atrás. Eu vim para ser a gestora e era a 5ª farmacêutica em 2008. Hoje nós somos 15 pessoas na farmácia e mais 2 farmacêuticos fora da área de farmácia direta, então somos 17 que não éramos. Acho que a gente tem muita dificuldade de mostrar
o quanto a gente gera de recurso financeiro economizado para o hospital, e isso limita nosso crescimento, né? A gente é muito bom em explicações e nem tão bom em rendimento, em resultado, né? Retorno sobre investimento. Eu acho que a gente busca muitas pessoas. Eu acho que a clínica é uma área que nos deu muita visibilidade. Mas hoje, quando tu pergunta, quando eu, Suelen, vou contratar alguém, eu tenho muitas pessoas interessadas em clínica, mas a clínica não existe sem uma dispensação, almoxarifado, um CAF robusto. Então, assim, não dá para ser só clínico. E uma área que eu acho que a gente ainda podia dominar o mundo é a questão do centro cirúrgico e órtese, prótese e material especial. A enfermagem é menos metodológica e metódica que nós, e essa é uma área que carece de controles e que o farmacêutico é um pouco reticente em relação a isso. Como se depois da clínica a dispensação tivesse virado papel de pão, mas não, sem uma dispensação robusta isso não acontece. Então, eu acho que a gente ainda tem segmentos para trabalhar, o centro cirúrgico é um deles, é uma área crítica de segurança do paciente, de efetividade de controle, que eu ainda sinto falta de bons farmacêuticos para contratar. Bom, aqui, Zelma, a gente teve um boom muito grande da contratação de farmacêuticos quando o hospital foi para uma linha da certificação de qualidade, né? Quando o hospital optou em fazer uma certificação de qualidade, que hoje nós somos, já desde 2013, acreditados pela Joint Commission International. Então, assim, desde que houve essa vontade do hospital caminhar por essa linha, existiu uma necessidade muito grande de contratar profissional farmacêutico, porque a JCI impulsiona muito todas essas ações de segurança do paciente, e o farmacêutico está muito envolvido em toda a questão de segurança do uso do medicamento nos hospitais. Sim, na pandemia houve uma importante atuação, né, do profissional mais junto ainda das equipes assistenciais, tentando redefinir protocolos, tentando otimizar essa terapêutica que naquele momento era muito escassa, né? Acho que todos nós vivenciamos esse problema da escassez dos insumos e pós-pandemia também. Foi muito forte isso para nós. Então, o profissional farmacêutico teve uma atuação bastante integrada, assim, lá na beira-leito, digamos, na questão da pandemia. Aqui no hospital, fortemente, né, nós éramos um hospital de referência para o atendimento dos pacientes mais graves de Covid, então todos aqueles que eram atendidos em outros níveis de atenção, quando se tornavam graves demais, acabavam vindo para cá, porque aqui nós tínhamos o ECMO, aqui nós tínhamos uma série de terapêuticas que muitas vezes não é disponibilizada em outros pacientes da rede SUS, né? E também, assim como a Suelen trouxe, eu vejo uma amplitude de mercado grande para o profissional. Acho que a gente na farmácia tem uma visão bastante complexa, assim, a gente é muito metódico, a gente gosta muito de POPs, de procedimento operacional padrão, de caminhar por todos esses descritivos, isso ajuda bastante o profissional, mas quando tu sai da área da farmácia e vem para uma área mais de gestão, assim, parece que o universo abre as portas, assim, mais ainda, né? Então, tu vê uma série de oportunidades. Eu não consigo imaginar hoje almoxarifado sem farmacêutico no recebimento que eu tenho, né? Uma farmacêutica aqui responsável pelo recebimento do hospital, e todas as intercorrências que a gente tem num recebimento de um hospital de grande porte como esse. Então, vocês têm uma ideia, assim, eu tenho 300 entregas dia no meu recebimento.
de material e medicamento. Vocês imaginem, isso na pandemia se tornou um problema muito sério, mas não só durante a pandemia. Hoje a gente compra por licitação, e como é que tu garante que aquele produto que está chegando no almoxarifado, de fato, é aquele que tu comprou, com a qualidade que tu comprou? Então, é essencial o trabalho desse farmacêutico na entrada do insumo. Quando a gente aumentou a clínica, nós éramos 5 farmacêuticos clínicos e 2 voltados lá para a farmacovigilância e para o Centro de Informações de Medicamentos, né? Mas quando a gente resolveu ampliar a clínica, uma das vagas que eu pedi para o hospital foi justamente para ter um farmacêutico no almoxarifado central. E foi bastante impactante naquele momento, porque ninguém entendia se eu queria estar ampliando a clínica, por que eu estava pedindo um farmacêutico para o almoxarifado. E era justamente para fazer essa fala, isso que a Suelen disse, assim, não tem como tu fazer uma boa clínica sem tu ter garantias sobre a qualidade dos produtos que tu está recebendo e como é que se dá toda a parte da segurança do abastecimento, né? Uma outra atuação rica que a gente teve e estamos usando ela em diferentes momentos, esse inclusive é um dos momentos que estamos usando, e aqui eu falo inclusive para as colegas aí do Conceição que estão passando pela mesma situação que a gente, o USME, enfim, que são o farmacêutico definir os insumos e os itens essenciais para os hospitais, usando da expertise da curva XYZ. Então, quais são os insumos que a gente não pode ficar sem? E isso é um trabalho do qual a gente pode colaborar muito num hospital, porque no momento de crise, de greve dos caminhoneiros, de pandemia, de restrição orçamentária e de várias outras situações que os hospitais têm, a gente sabe onde está, como é a nossa contingência, onde é que a gente pode atuar. O farmacêutico comprador é um novo também uma nova atribuição, né, quantos hospitais têm esse papel do farmacêutico comprador e o quanto ele pode colaborar, podendo ali na ponta, quando não tem o insumo X, tu poder dizer, não, eu não tenho ceftazidima avibactam, mas eu tenho, enfim, como é que tu joga com essas possibilidades de mercado? Então, acho que também é um papel essencial. Então, respondendo a tua pergunta, acho que sim, acho que tem espaço e cada vez crescente para o profissional atuar num hospital. É um local onde o farmacêutico consegue exercer todas as suas habilidades, né, porque o hospital tudo acontece aqui dentro, então, como a gente está citando, é a compra, é o almoxarifado, é a clínica, é um pouco de tudo da profissão, são os gases medicinais, né, tudo acontece aqui, mas também vejo que a gente está enfrentando um momento, talvez, de sentar e nos rediscutir um posicionamento do profissional frente à chegada das novas tecnologias, né? Assim como a gente teve lá aquela revolução industrial, onde o farmacêutico saiu da botica e passou porque veio as indústrias, eu acho que a gente também está vivendo esse momento de novo com o uso da inteligência artificial, com o uso dessas tecnologias, com a automação que está chegando em farmácia, que pode ser muito distante para um pequeno hospital, mas que nos grandes centros está chegando de uma forma bem veloz. E essas novas tecnologias, Simone, você acha que é uma ameaça ou que a gente precisa, talvez, se reposicionar? Eu acho que ela tem que ser vista como uma oportunidade. Exato, tá? né? Assim, o profissional, acho que ele vai sair muito muda o perfil de atuação. Ele vai ser muito mais um gestor de conhecimento, um gestor da parte terapêutica do paciente, do que aquele que está promovendo a informação de incompatibilidade, promovendo a informação eu acho que ele deixa um pouco esse papel para assumir um outro papel, e a gente precisa se instrumentalizar para esse outro papel, na minha visão. Perfeito, Simone. Sabe que não é só na área hospitalar, em outras áreas da farmácia, ou quase todas, a gente está sentindo isso, né? E a gente não... Eu falei ameaça só para provocar, porque a gente não pode ver a tecnologia como uma ameaça, né? E sim como uma aliada nossa. E aí, realmente, e eu vejo que a gente precisa se reposicionar de uma forma muito rápida, né? Que a gente não tem muito tempo para fazer isso. A tecnologia, ela chega
muito rápido. Diariamente chegam as novas tecnologias, né? E aí a gente precisa se reinventar muito rapidamente para se adequar a isso. E eu vejo que muitos e muitos setores estão tendo dificuldades nisso. E a farmácia hospitalar não é diferente, né? Porque a gente tem... É tão complexo, como todos os colegas falaram, toda a nossa atuação, que a gente não consegue, às vezes, parar para poder aprender e entender sobre as novas tecnologias, né, Simone? Isso é bem complicado. Então, mais uma razão de vocês entenderem o porquê que nós precisamos estar mais unidos e nos ajudarmos, né? Eu digo assim, ó, nesses anos que a gente tem aí, né, que eu tive de farmácia hospitalar, eu lembro que minha primeira experiência na quimioterapia foi no Clínicas, né, Simone? Desde aquela época nós somos amigas, e isso, assim, são amigos que a farmácia hospitalar nos deu, então todos vocês aí é uma amizade que é para a vida, né? Não só na troca profissional, mas em tudo que a gente já passou de dificuldades, foram tantas coisas ruins, nós tivemos o problema da Kisa aqui, teve a pandemia, e sempre teve essa parceria e ajuda de todos, né? E é essa a razão que nós estamos aqui hoje, para parar e pensar. A gente sabe que mesmo um hospital, como a colega falou, que tem 20 leitos, ela deve ter as dificuldades para os 20 leitos. O que nós podemos ajudar frente a isso, entende? Eu acho que isso que é o bacana. E se tiver 800 leitos, claro que vai ter problemas maiores, mas assim, ó, pensando nos processos de trabalho e na expertise que vários profissionais do Rio Grande do Sul têm, a gente pode chegar lá. E eu acho que não pode ter medo disso. E aí, isso é muito importante. E como a Suelen falou, uma coisa que a gente nota na farmácia hospitalar é o seguinte: nós não temos produção, né? Um laboratório, eu sei quanto que o hospital ganha com o laboratório. A farmácia só gasta, né? E aí, como nós mostrar o outro lado da farmácia? Porque nós somos muito competentes em tudo que a gente faz, tanto que nós estamos falando perfil de competências. Além das áreas de competência que nós vamos atuar, nós temos atitude, nós temos o conhecimento, nós temos habilidades, e principalmente aqui, além do conhecimento, a habilidade, que nem sempre eu sei fazer, mas aí quantos de nós sabem fazer? A Marisete está mais na parte do controle de infecção, que nem todos nós estamos, então é mais uma que pode ajudar, e ela sabe quantos nos hospitais já estão. Nós também temos um farmacêutico no controle de infecção, e isso é um ganho para o hospital, no momento que a gente vai ganhando mais áreas. Daqui a pouco vai ter nos gases medicinais. No hospital universitário também agora, em função da IBSER, do novo organograma, também mudou farmacêuticos na parte de compras. Daqui a pouco vai ter na parte dos materiais e tudo isso. Então, assim, que já estão envolvidos nessa parte de compras. Então, é muito complexo. E nós precisamos mostrar para que a gente veio. E a gente sabe, pela nossa questão acadêmica, a gente tem muita coisa ainda que falta, né? E aí, essa nossa conversa aqui também vai ajudar que a academia também se molde para a atualidade, para as novas tecnologias e tudo mais. Mas a gente precisa, primeiro, nós sabermos como nós estamos, entende? E como nós falamos para vocês, nós não temos ideia temos ideias, tem X farmacêuticos, mas quais são as atividades que vocês fazem? Quem manipula químio? Quem trabalha com os gases medicinais? Quantos tem farmácia clínica? Então, isso nós vamos querer para o ano que vem, ter esse senso, como os colegas já falaram, e a partir disso nós poder fazer ações frente a isso. Mas se vocês não nos colocarem as dificuldades que vocês têm, fica difícil para nós podermos ajudar. E a intenção é essa. Tati, fala aí, minha querida. Então, assim, ó, que nem eu vi o pessoal comentando ali no chat, né? Então, qual que foi os desafios, né? Só para colocar um pouquinho da nossa realidade aqui, né? Então, no meio da pandemia, lá em 2021, a gente foi acreditado nível 3 com excelência pela ONU, né? Então, tu pensa, teve toda aquela dificuldade, a gente conseguiu ainda um nível de acreditação, né? E sempre que vem essas auditorias, essas certificações, né, a gente consegue chegar lá e dizer assim, viu, aquilo que eu estava pedindo, né, aquilo que o farmacêutico precisa atuar, tá vendo que isso daí é necessário, né? Então, é uma forma de reforçar isso também, né? Então, lá no início, quando eu entrei há 9 anos atrás, entrei no Vida e Saúde aqui, e a gente escutava muito. Toda vez que a gente ligava, né, que nem ela falou ali, o profissional médico tem uma visibilidade farmacêutica frente a esses outros profissionais.
Então, muitas vezes a gente ligava e dizia assim, viu, essa dose, né, talvez a gente tenha que fazer uma alteração nessa dose, porque essa dose não está correta para o paciente. Ah, mas a prescrição é minha, fui eu que fiz a prescrição. Quem é tu para me dizer? Né? Então, é isso que às vezes lá no início a gente escuta, né? Não sei se todas passaram por isso, mas eu, quando eu entrei aqui, tinha 2 farmacêuticas e era isso que a gente escutava. Quando a gente começou a tentar chegar na parte de fazer uma farmácia clínica, de atuar realmente em relação a alguma intervenção em cima daquela prescrição, né? Uma intervenção em cima daquela medicação, a gente precisou sofrer muito nesse sentido, né? Hoje, por mais que a gente seja um hospital menor, né, do que o da maioria ali, né, mas com mais de 200 leitos, a gente tem hoje, por exemplo, de farmácia clínica, 90,31% de farmácia clínica que a gente realiza aqui, né? Então, um dos objetivos, então, a gente aumentar os farmacêuticos para conseguir mais áreas, né? Como, por exemplo, o farmacêutico fazendo a reconciliação medicamentosa, quando aquele paciente chega para internação. É importante ter a visão do farmacêutico em todas essas áreas. Mas os grandes desafios realmente é mostrar o nosso trabalho. Eu acho que a gente conversando e trocando essas ideias, a gente consegue dizer, não, o farmacêutico tem importância, o farmacêutico consegue fazer a diferença, por mais que ele não esteja gerando lucro, né? Só prejuízo. Mas a gente está gerando o quê? Segurança. A gente está gerando segurança para aquele paciente que a gente tem lá no final. E se aquele paciente ficar menos tempo internado por causa de uma intervenção, a gente está gerando um lucro. Mas é um lucro que nem sempre é visível aos olhos de todos, né? E que a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Bom, eu acho que o pessoal já fez uma abordagem bem interessante, né? Então, só reforçando, eu estou na área de controle de infecção, a gente interage muito com a equipe de farmacêuticos do hospital. Hoje, o hospital está Ernesto Ornelis, né, que é um hospital privado, nós estamos com 17 farmacêuticos na equipe, mais um no setor de contas, que é isso que a gente está falando, tem muitas áreas que a gente pode se inserir ainda, né? Além de todas que já foi citada, e temos também um farmacêutico na superintendência do hospital, que eu acho que isso também é muito importante. Então, tem que falar também, porque tem que valorizar. Eu vi que alguém perguntou alguma coisa, a gente não tem muito tempo, né, então vou tentar ser bem objetiva. Alguém perguntou sobre o congresso, né, e eu até tinha pensado em falar. Nós temos no início de junho um Congresso Brasileiro de Farmácia Hospitalar, é maravilhoso, vale muito a pena, é início de junho, é aqui no Rio Grande do Sul, então, assim, para nós gaúchos, né, não... É bem mais acessível, né, financeiramente falando, e depois se alguma colega quiser complementar mais, ainda não tem a programação, mas aí se precisarem alguma informação mais, eu posso passar, a Simone, enfim, vários colegas têm esse acesso, né, a equipe da SBRAF, que é a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, inclusive recomendo que o pessoal acesse o site, que se associe, é um valor assim bem acessível, eu não sei se aumentou agora, Simone, mas era 150, acho que anual, e aí dá direito a todas as informações, muita informação, muita aula, muito curso, então vale muito a pena. Acho que é 170 agora, pelo que aumentou um pouquinho só. Mas é anual, né? Então, ainda assim, vale muito a pena. E assim, a gente até está colocando o nosso contato, né, ali no chat, e-mail, telefone, a ideia é que vocês nos chamem, né, para ver o que a gente pode ajudar, né, para ver o que a gente pode contribuir. Obrigada, gente. A Janaína colocou algo importante também, que nós podemos abordar em algumas situações no ano que vem, sobre a pouca visibilidade que o farmacêutico tem em frente aos outros profissionais. Isso é um processo, né? A gente começa, talvez, pelos técnicos, pelos enfermeiros, e tu vai conquistando o teu espaço, e aí entra pela competência do farmacêutico.
mostrando isso tudo que nós já falamos aqui. Então, a gente, no início parece difícil, mas não é impossível, e o trabalho multiprofissional é imprescindível dentro do hospital. Então, assim, essas dificuldades vão ser minimizadas no momento que tu começar a ter essa interação, talvez no momento que o enfermeiro te liga, ou um técnico te liga, perguntando uma situação, vai até lá, vai até o local de trabalho dele, verifica como é que é o processo de trabalho dele, o que tu, como farmacêutico, pode ajudar. É desta forma que a gente consegue vários parceiros dentro do hospital. Eu digo, depois de tantos anos, né, a gente fica... Claudinha, tu não tá mais, o que vai ser? Então, os outros, né? Mas quantas pessoas que a gente tem no celular, que a gente troca ideia, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, e a gente se ajuda sempre, né? E não só nessa área, né? Porque na parte hospitalar também ainda tem mais uma questão das questões judiciais, né, que estão entrando, e o farmacêutico também está atuando muito nessa área. Então, o nosso leque é muito grande. Mas vamos tentar, Zelma, ver a possibilidade desse canal direto, né, com o GTT, fazer com que os colegas tenham essa facilidade de colocar dúvidas e tudo mais, e a gente tem um e-mail de vocês aqui, acho que a gente pode colocar o e-mail, né? Eu já coloquei o meu aqui. Não, o e-mail do GTT. Ah, do GTT é ótimo, isso. Eu vou, acho que se eu só confirmar aqui, eu já coloco no chat ali, tá? Essa questão para os hospitais pequenos e quem está começando, que a Cláudia comentou, né, de pequenas atitudes, de ao invés de ligar, ir no local, ou também, assim, todo o hospital tem a troca de plantão da enfermagem, né, estar presente nesses momentos, a gente capta muito problema relacionado a medicamento, e aí talvez seja uma forma de, aos poucos, ir se aproximando dessas equipes, estar ali, primeiro tu vai estar como ouvinte, depois tu vai contribuindo com a desculpa, deixa eu ver se tem alguma falta de medicamento, enfim, e vai indo, daqui a pouco a pessoa que vai participar está super atarefada, né, porque tem bastante contribuição para fazer, para ajudar os técnicos a manejar a ordem dos medicamentos para infundir, desde uma ação tão simples quanto essa, né, até as mais complexas. Isso que a Helene está falando, a passagem de plantão, também quando tem os rounds, né, que o médico participa, o residente, né, nos hospitais escola, então é muito, muito importante. Eu vejo que é um aprendizado enorme. E os médicos, assim, principalmente o hospital escola, eles têm mais, né, na questão da educação mesmo. Mas, independente disso, é bem como já foi falado, é a gente também ter o conhecimento, né, e saber... chegar numa reunião, eu posso não saber sobre um assunto que se falou naquele momento, mas eu vou estudo, na próxima eu já tenho conhecimento, e aí eu vou vendo as necessidades que os outros profissionais têm também. E aí a gente vai trocando essas expertises, e isso é muito importante.